Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Antes de entrar no assunto do vídeo, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, nos ajude a crescer mais um pouquinho. Curta aí o vídeo, comente, a gente trocar aquela resenha aí. E também nos siga na nossa rede social, no Instagram, @Uruporco. A gente sempre faz uma zoeira por lá também. O assunto do vídeo é a convocação da seleção brasileira, né? A penúltima convocação antes da derradeira para a Copa do Mundo que já está chegando. E as polêmicas aí, ou não, que estão por trás dessa convocação. A gente resolveu não fazer o vídeo logo no calor do momento, para esperar ver o que ia surgir de polêmica, o que o pessoal ia comentar, o que o pessoal ia reclamar, sugerir, para a gente poder depois dar a nossa visão aqui, né, a minha visão específica, sobre essa convocação aí do Carleto, rapaz. Então, assim, sinceramente, não vi grandes problemas da convocação, não. Vi muita gente reclamando, que achou incoerente, né, a convocação, que ele deixou de levar alguns jogadores que está levando sempre, colocou alguns jogadores do nada na frente de outros que talvez estivessem ali para ser convocados, mas não vi grandes polêmicas. Então, assim, goleiro, Ederson e Alisson. E aí o terceiro goleiro, Bento, Hugo Souza. Você tem alguns goleiros aí que pode ser o terceiro goleiro, mas a gente vai criar polêmica por causa do terceiro goleiro da Copa, que provavelmente nem vai entrar. Então, assim, não vejo grandes problemas. Na zaga a gente tem, né, pelo menos duas baixas, que provavelmente seriam convocados, não foram, por conta de lesão, que é o Militão e o... Quando eu falo zaga, na verdade, assim, o Militão provavelmente vai ser lateral direito dessa Copa, né? Não necessariamente titular, mas possivelmente será lateral direito, né, durante a Copa. Mas como defensores, né, inclusive na arte ali de convocação da CBF, né, defensores. Então, assim, convocar o Danilo e o Ibáñez e não convocar o Murilo, do Nottingham Forest, por exemplo, me causa estranheza. Mas também acho que é preferência. Eu não acho que seriam zagueiros titulares, né? Porque a zaga titular deve ter Bremer, deve ter Marquinhos, deve ter Gabriel Magalhães. Eu acho que esses três aí é que devem estar brigando para ser titular. Então não vejo também grandes problemas. Aí a questão de preferência, talvez o Ancelotti prefira testar esses jogadores antes aí de uma convocação, né? Embora assim, eu não acompanho o sauditão, né, para ver como que o Ibáñez está jogando. O Danilo é reserva no Flamengo, então estranho assim essa convocação, mas também sem grandes polêmicas ali. Lateral esquerda, eu acho que está meio que fechado já, né? Vai ser o Alexandro e o Douglas Santos. Volante, um que seria convocado com toda certeza, que é o Bruno Guimarães, está machucado. Então, entendo ali algumas convocações ali para meio de campo, volante de Gabriel Sara, o Danilo, né, que teve uma convocação agora. Então, também não vi grandes problemas aí. Causa estranheza a ausência do Paquetá, mas ao mesmo tempo também não vem jogando bem. Então, né, foi convocado aí, acho que em todas as convocações Ancelotti, então acho que o Ancelotti já viu o que tinha que ver dele também. Então, se ele tiver que estar na Copa, acho que o Ancelotti já decidiu isso. E aí, 795 atacantes, né? Vai ser uma seleção de atacantes, o que faz algum sentido, porque se tem uma coisa que falta no Brasil é meia, né? A gente não tem meia, né? A gente não produz meia. Olha para o futebol brasileiro aí, quais realmente são os meias? Talvez o Matheus Pereira, meia brasileiro, né? Inclusive, quando a gente fez a brincadeira lá no Instagram do Aeroporto, né, qual o jogador que faltou nessa convocação do Ancelotti, foi unanimidade que faltou a Arrascaeta, seus caralhas, né? Todo mundo falando que faltou o uruguaio aí na convocação do Ancelotti. E quem dera, né, a gente tivesse realmente um meio da qualidade do Arrascaeta para poder jogar. A gente não tem. É fato que a gente não tem. Então, a Argentina produz, eu sei que esse está em falta na maioria, mas a Argentina continua produzindo. E o Brasil produz volante, produz atacante, ponta, mas não produz ali meias mais, né? O Rafael Veiga, que está lá no América do México agora, por um tempo quase foi esse cara, mas também não é, né? Não é um meia clássico, ele é um meia atacante, né? Pisa muito na área, que é outra história também. E dos atacantes, cara, assim,
O Endrick mereceu demais voltar. A gente tem que lembrar que o Rodrigo não vai mais para a Copa, né? Também está essa questão. Então, o Endrick mereceu demais voltar. O Igor Thiago não tinha como não convocar, né? Metendo gol a rodo lá na Premier League. Aí o Igor Jesus, acho que também poderia figurar ali, acho que não haveria problema algum. Mas pô, o Igor Thiago é o vice-artilheiro da Premier League, sendo que só perde pro Haaland, né? Que é um monstro sagrado, né? Nem acho cracaço, assim, né? Mas é muito bom jogador e mete gol a rodo, né? Goleador é hoje o atual goleador assim, do mundo. Né? O cara faz gol de tudo quanto é jeito, muita força física e tudo mais. Então, você olhando assim para o escopo dessa convocação, eu não vi nenhum absurdo. O Ryan chegou na Inglaterra, pegou a camisa e começou a jogar. Excelente jogador, vale a pena testar. Não quer dizer que vá para a Copa, né? Então, assim, você também não tem um Estevão que prova, se você pegar na era Ancelotti aí, possivelmente o melhor jogador, né, da era Ancelotti, ele com certeza vai para a Copa, mas também está voltando de lesão. Então, assim, você tem alguns jogadores convocados pela primeira vez ali na última lista antes da derradeira. É estranho, mas ao mesmo tempo você tem ausências que não podem por conta de lesão. Outra ausência aí que ressalta aos olhos é o Richarlison, mas, sinceramente, para mim o Richarlison não devia nem estar sendo mais convocado, então também não vejo nenhum tipo de problema nessa não convocação do Richarlison. Então, olhando assim o escopo total, eu não vi grandes incoerências, como muita gente está dizendo. Nossa, ele foi muito incoerente, a lista. Sinceramente, não vi. Poderia ter algumas outras mudanças, mas né, aí não vejo por que a gente polemizar essas escolhas, né, específicas ali. E aquela que causa mais polêmica, toda convocação é esperada, é o Neymar, né? Então, mais uma vez, o Neymar não foi convocado. E aí fica aquela pergunta, né? Está todo mundo se perguntando isso aqui, todo mundo que eu digo que acompanha futebol, se importa com futebol. Se o Neymar vai ou não vai para a Copa, já que ele não foi convocado em nenhum momento aí do ciclo. Cara, vamos lá. Primeiro, a não convocação. Sinceramente, você acha que o Neymar merece ser convocado para agora? Eu, sinceramente, acho que não. O Neymar voltou de lesão, jogou o quê? 4 jogos aí. Desses 4 jogos, jogou contra o Vasco muito bem, mas aí, quando a comissão técnica foi ver ele contra o Mirassol, ele não tá. No jogo agora, véspera da convocação contra o Corinthians, foi um horror. Jogou mal demais. Então, assim, acho que não convocar ele agora foi melhor para ele do que ter convocado. Porque ele claramente ele não está ainda no ritmo, claramente ele ainda não está confiante. E talvez levar ele de uma forma forçada para 2 jogos que tendem a ser pesados, né, que é França e Croácia, eu acho que poderia ter sido prejudicial para ele. Como é que ele volta? Ele vai aguentar o ritmo? Joga mal? Como é que vai ser a repercussão disso? Então, acho que de uma certa forma, a não convocação até protege ele. Tá? Mas, é claro, se ele tivesse jogado bem contra o Mirassol, tivesse jogado bem contra o Corinthians, eu acho que ele teria sido convocado. É o que eu penso. Eu não sei se eu estou certo. Agora, isso não quer dizer que ele não vá para a Copa. Né? Hoje você tem 26 nomes para ir para a Copa. Muito provavelmente o nome dele estará lá. Alguém em sã consciência pensa que o Ancelotti precisa testar o Neymar tecnicamente? Cara, tecnicamente, dos últimos tempos, o Neymar é o melhor jogador brasileiro. Um dos melhores do mundo, obviamente. Se o Ancelotti conversa ali com o Vinícius Júnior, com a galera ali, né, com os jogadores que são líderes desse elenco, de certa forma, todo mundo, cara, vai falar para chamar o Neymar. Então, eu acredito que se o Neymar estiver minimamente jogando, conseguindo ali, quando eu digo minimamente assim, né, jogando os 90 minutos, não ficando muitos jogos fora, conseguindo mostrar o desempenho dele, eu não acho que o Ancelotti precisa testá-lo. E o Ancelotti sabe disso, cara. Sim, tanto da questão da liderança, né, a liderança mesmo de grupo, quanto a liderança técnica que o Neymar pode exercer nesse time. E não precisa ser, um jogador do nível dele não precisa ser testado, entendeu? Você, por exemplo, ele está chamando agora o Gabriel Sara. O Gabriel Sara precisa ser testado. Agora, o Neymar não. Você sabe que o Neymar pode produzir. Então, ele não ser convocado agora, eu
não acredito que atrapalhe numa eventual convocação para a Copa. E o próprio Ancelotti deixou claro isso, né, que se ele estiver bem, ele pode ser convocado numa lista final, mesmo sem ter participado do ciclo. Até porque é o Neymar. Se tem um jogador que não precisa de apresentações, é esse cara. E eu acho que essa sanha que ele tem que ser convocado e a galera criticando o Ancelotti, eu acho que é até pior. Até pior. Então, sinceramente, assim, né, aí tem Barça dando declaração. Eu acho que essas coisas, sinceramente, não ajudam em nada ele. Só põe mais pressão ainda em cima dele. E quando ele for convocado, né, se for convocado para a Copa, eu acredito que vá, sinceramente acredito que vá, sabe, vai jogar ainda mais pressão em cima dele. Agora, ele vai ser convocado, se ele vai ser titular, é outra história, mas que ele vai, que muito provavelmente, se ele estiver jogando, ele vai estar no grupo, ele vai nem que seja para entrar, jogar 30 minutos, porque ele é diferente numa jogada, a gente sabe que o gênio, ele pode decidir. Agora sim, sem falar Arrascaeta, os seus safados. Quem você acha que poderia ter sido convocado? O que você acha dessa análise? O que você acha da convocação do Carleto? Comenta aí, vamos trocar aquela resenha. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Muito obrigado e valeu!